Como o conforto está destruindo sua alma, imagine isso. Você acorda numa manhã qualquer. A temperatura do quarto está perfeita. O celular vibra suavemente sobre o criado mudo, notificando que o café já está sendo preparado na cozinha inteligente. Você desliza para fora dos lençóis macios, pisa em um chão aquecido e se dirige ao banheiro, onde a água do chuveiro já está na temperatura exata que você gosta. Não há barulho, não há conflito, não há esforço, apenas suavidade, apenas previsibilidade, apenas conforto. Agora imagine viver assim todos os dias, sem atrito, sem incerteza, sem dor. E agora pergunte a si mesmo: isso é liberdade? Ou é aprisionamento? Isso é felicidade? Ou é entorpecimento da alma? Nos disseram que o objetivo da vida é encontrar conforto emocional, financeiro, físico, que a boa vida é aquela em que você não precisa lutar, se arriscar ou sentir dor. Nos ensinaram a fugir do desconforto como se fosse inimigo da nossa existência. Mas, e se fosse exatamente o oposto? E se o conforto, esse ideal vendido como o paraíso moderno, fosse a armadilha mais disfarçada de todas? O mundo em que vivemos celebra a ausência de dor, mas raramente reconhece o vazio que cresce na ausência de propósito. Você já sentiu esse vazio? Aquela sensação incômoda, sutil, de que algo está profundamente errado mesmo quando tudo parece certo? Já se perguntou por quê, mesmo com comida à disposição, roupas quentes, entretenimento infinito e um mar de distrações na palma da mão? Você ainda se sente incompleto? Por que você sente que está morrendo por dentro, mesmo quando tudo ao seu redor parece confortável? Talvez seja porque a sua alma não foi feita para o conforto, ela foi feita para crescer. E o crescimento exige fricção, exige dor, exige desconforto. Mas num mundo que elimina todas as formas de fricção, o que acontece com a alma? Você começa a se tornar alguém que evita tudo o que poderia te transformar. Começa a se esconder de conversas difíceis, a ignorar emoções desconfortáveis, a fugir de decisões que exigem coragem, e sem perceber, vai morrendo lentamente. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você deixa de ser um ser em expansão e se torna um ser em manutenção. Conforto. Demais é anestesia. E anestesia prolongada mata. O mais perverso é que esse processo é silencioso. Ninguém avisa, ninguém grita. O mundo só continua te oferecendo mais almofadas, mais distrações, mais dopamina instantânea. E, com o tempo, você esquece como era viver com intensidade. Você se esquece como era lutar por algo. Você se esquece até mesmo de quem você é. Porque o verdadeiro eu só emerge no confronto, na escolha difícil, na batalha interna. Imagine um leão, domesticado desde o nascimento, alimentado todo dia, mantido em segurança, privado da necessidade de caçar. Com o tempo, ele perde o instinto. Os músculos enfraquecem, o rugido se cala. Ele continua sendo um leão, mas apenas biologicamente. Sua essência foi apagada, e agora imagine que esse leão é você. Você foi condicionado a temer tudo que é duro. Você foi condicionado a ver dor como fracasso. Mas talvez a dor fosse o seu guia mais fiel. Talvez ela estivesse tentando te mostrar onde você ainda está vivo. Talvez o desconforto fosse o portal, e o conforto, a prisão. Agora, pare, sinta. Veja se dentro de você há uma centelha inquieta, uma voz fraca que sussurra. Isso não é vida. Isso é sobrevivência com Wi-Fi. E se você ouvisse essa voz? E se, ao invés de correr de tudo que dói, você começasse a correr em direção a isso? Não como um masoquista, mas como um ser em busca de verdade. Porque, no fim das contas, a verdade não é macia. A verdade exige queimar ilusões,
perder máscaras, quebrar muros. Então, eu te pergunto, você está pronto para abrir mão do conforto, para salvar sua alma? Está disposto a trocar a segurança da superfície pela profundidade do real? Ou vai continuar anestesiado, assistindo sua alma desaparecer em silêncio? Essa escolha é tudo, e é aqui que a história realmente começa. Porque para entender como o conforto está destruindo sua alma, primeiro, precisamos desvendar por que você foi programado para buscá-lo a qualquer custo. E isso nos leva ao coração do problema, onde a psicologia, a filosofia e a sociedade conspiraram para te domesticar. Continue. Mas prepare-se. A próxima camada é mais escura do que você imagina. O que faz um ser humano, dotado de consciência, inteligência e potência criativa, escolher a passividade? Por que alguém com a capacidade de transformar o mundo decide se esconder dele? Por que você, com tanto potencial, se contenta com uma vida de segurança, repetição e distrações descartáveis? A resposta não é simples. Ela está enterrada em camadas psicológicas e filosóficas profundas, que atuam como correntes invisíveis, arrastando sua alma para o sono. E talvez tudo tenha começado com medo. Desde Man Put That You Need to Twice, cedo, você foi ensinado a temer o incerto. A sociedade, com seu verniz civilizado, moldou sua mente para associar dor ao fracasso, desconforto ao erro e desafio ao risco desnecessário. Você foi condicionado a ver o sofrimento como anormal, como algo a ser evitado a qualquer custo, mas, como alertava Carl Jung, nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Esse é o paradoxo. O mesmo mundo que te vende segurança também te rouba profundidade. A psique humana não evoluiu para conforto constante. Evoluiu para adaptação, superação, resiliência. Qualidades que só emergem no atrito. E quando o atrito desaparece, algo começa a apodrecer por dentro. Jung também nos alertou sobre a sombra, a parte de nós que negamos, escondemos e projetamos. Mas no mundo do conforto, a sombra é ainda mais poderosa, porque nunca é enfrentada. Você não precisa encarar seu ego, sua raiva, seu orgulho ou sua inveja, porque há sempre uma distração pronta para anestesiar a inquietação. Netflix, redes sociais, comida, pornografia, compras, tudo embalado com o rótulo de merecido descanso. Mas isso não é descanso. Isso é fuga, e cada fuga fortalece o monstro invisível que habita o inconsciente. Arthur Schopenhauer entendeu isso muito antes de termos Wi-Fi. Ele dizia que a essência da vida humana não é o prazer, mas o sofrimento, e que nossa tentativa constante de evitar o sofrimento é justamente o que nos aprisiona nele. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Dor, quando buscamos algo. Tédio, quando finalmente conseguimos. E aí está o dilema moderno. Conseguimos tudo o que queríamos. E agora estamos entediados até o osso. O conforto, ao prometer prazer contínuo, não nos dá uma vida plena. Nos dá uma vida entorpecida. E a alma não suporta viver entorpecida por muito tempo sem começar a apodrecer. Você pode até não perceber imediatamente, mas ela começa a gritar em sintomas sutis. Ansiedade sem motivo aparente. Sensação constante de insatisfação. Cansaço existencial, mesmo após descanso físico. Perda de sentido em atividades antes prazerosas. Incapacidade de ficar sozinho em silêncio, esses sintomas são confundidos com estresse moderno. Mas, no fundo, são sinais de uma alma sufocando em um ambiente excessivamente domesticado. Nietzsche, por sua vez,
via o conforto como um veneno da vontade. Para ele, o último homem, símbolo do ser humano moderno, é alguém que vive para evitar dor, desconforto e risco. Alguém que se orgulha da sua mediocridade tranquila, da sua vida sem altos e baixos, da sua existência domesticada. Mas Nietzsche também advertia: o homem que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E o conforto, por eliminar o como, também dissolve o porquê. Sem dificuldade não há conquista, sem perigo não há coragem, sem resistência não há força. O que o conforto moderno faz é matar a narrativa épica da vida. Em vez de heróis em busca de algo maior, nos tornamos personagens secundários em uma comédia morna, onde tudo é ok, legal, tudo certo e onde nada realmente importa. Jean-Paul Sartre, mestre do existencialismo, nos lembra que o homem está condenado a ser livre. Ou seja, a liberdade absoluta de escolher, inclusive se tornar alguém grande, nos pesa, nos assusta, nos paralisa. Então, escolhemos o caminho da menor resistência. Mas essa escolha vem com um custo: alienação. Você se afasta da sua essência, da sua autenticidade, do seu poder criativo, porque a alma humana foi feita para mais, para conflito, para transcendência, para reinvenção constante. E ainda assim, somos empurrados, desde a infância, para longe da dor que nos revela. Educação padronizada. Rotinas previsíveis. Sonhos de consumo. Carreiras que pagam bem, mas drenam o espírito. Tudo estruturado para nos manter seguros. Mas a segurança virou sinônimo de prisão. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, pintou esse retrato com precisão profética. Uma sociedade onde o prazer constante e a distração perpétua eliminaram a necessidade de pensamento crítico, questionamento e sofrimento. O resultado? Pessoas felizes, mas desumanizadas. Robôs biológicos vivendo existências suaves, mas vazias. E o mais assustador? Estamos cada vez mais perto disso. Você não está sendo destruído por forças externas violentas. Está sendo destruído pela ausência de fricção. Pela ausência de silêncio desconfortável. Pela ausência de confronto interno. Porque é ali, na zona de tensão entre o que você é e o que poderia ser, que sua alma ganha forma. Mas isso exige coragem. E a sociedade moderna, com sua obsessão por conforto, está tornando a coragem obsoleta. E é aqui que as coisas começam a se tornar perigosas. Porque se você não vê o inimigo, não sabe que está lutando, e se não sabe que está lutando, já perdeu. Na próxima sessão, vamos escancarar as consequências invisíveis de uma vida moldada pelo conforto. As formas sutis com que ele te transforma em alguém que você nunca quis ser. Você vai perceber que o preço real do conforto não está no que você ganha, mas no que você perde sem perceber. Você não vê a erosão acontecendo. Ela não vem com explosões, ruídos ou sinais evidentes. Ela se move lentamente, como água escorrendo sobre pedra, esculpindo sua identidade sem que você perceba. E um dia, você acorda e já não sabe mais quem é. Esse é o preço oculto do conforto. Ele te rouba de si mesmo, pouco a pouco. Não arranca a alma com violência, apenas a adormece, até que você esqueça que ela um dia esteve acordada. Você acha que está escolhendo uma vida melhor, mais tranquila, mais segura, mas está apenas aceitando uma versão mais palatável da apatia. Porque o conforto, quando não é equilíbrio, é adestramento psicológico. E você nem percebe as consequências, até que elas já estejam profundamente enraizadas. Começa pelo corpo. Seu corpo, essa máquina feita para o movimento,
para a superação física começa a atrofiar. Dor muscular vira sinal de exagero. Esforço vira coisa de gente obcecada. Resistência física dá lugar à conveniência digital. Pedir comida com um clique, chamar um carro com um toque, acender a luz sem sair do sofá. Você sente isso no peso que se acumula, não apenas no corpo, mas na energia vital. Seu sistema nervoso, projetado para lidar com desafios e recuperação, fica hiperestimulado com notificações e subestimulado com propósito. Depois vem a mente. O conforto oferece distração constante, e isso mata lentamente sua capacidade de foco. Você começa a ter dificuldade para ler um texto longo, para ouvir alguém por mais de 5 minutos, sem checar o celular, para permanecer presente em uma conversa real. Sua mente, antes criativa, torna-se reativa. Você não cria mais, apenas consome, não questiona mais, apenas absorve, não contempla mais, apenas escapa. Os algoritmos aprendem o que te dá prazer e entregam doses diárias de dopamina, mas prazer sem propósito gera entorpecimento. E o entorpecimento, com o tempo, gera desespero silencioso. Depois, o conforto ataca sua identidade. Você começa a se definir por métricas externas, curtidas, salários, conforto material, estabilidade emocional. Mas tudo isso é volátil, e você sabe disso. Então, vive em constante estado de tensão, tentando manter a imagem de uma vida boa, mesmo quando tudo dentro de você grita por ruptura. Você começa a mentir para si mesmo. Diz que está cansado, quando está, na verdade, entediado. Diz que precisa de um tempo, quando o que realmente precisa é de uma crise transformadora. Diz que está tudo bem, quando nada está. E, o pior de tudo, o conforto mata sua vontade. Nietzsche chamava isso de a morte da vontade de potência, aquela centelha interior que nos impulsiona a criar, crescer, lutar, transcender. A vontade de potência não sobrevive num ambiente onde tudo é fácil. Ela precisa de resistência para emergir. E sem ela, você começa a viver por inércia. Levanta da cama porque tem que levantar. Trabalha porque precisa pagar contas. Ri porque os outros riem. Mas nada disso é seu. Nada disso vem da alma. Você apenas imita um eco dentro de um labirinto de confortos fabricados. E o que acontece com sociedades formadas por pessoas assim? Sociedades anestesiadas não produzem gênios, não produzem heróis, não produzem revoluções interiores. Produzem consumidores. Gente que troca propósito por distração, identidade por marca, dor por entretenimento. Pessoas treinadas para evitar sofrimento a qualquer custo, mesmo que isso custe a própria integridade. A ciência já demonstrou isso. Estudos sobre viés de aversão à perda, busca de gratificação imediata e redução da tolerância ao desconforto mostram que estamos, coletivamente, nos tornando menos resilientes, menos capazes de lidar com rejeição, frustração, silêncio, esforço. Estamos nos transformando em criaturas que não suportam o peso da existência real. Porque a existência real pesa. Ela exige escolhas. Ela exige perdas. Ela exige responsabilidade. E responsabilidade é desconfortável. É mais fácil culpar o sistema, culpar os pais, culpar o passado, culpar tudo, menos o fato de que talvez você tenha feito um pacto com o conforto, um pacto que trocou sua liberdade por estabilidade, sua potência por previsibilidade. Mas o preço disso é alto demais. Você começa a esquecer como é sentir entusiasmo real. Aquele tipo de entusiasmo que vem depois de uma superação absurda. Aquele tipo de orgulho silencioso que nasce quando você enfrenta a dor e escolhe continuar. Você começa a aceitar menos da vida. Aceita relações mornas,
conversas rasas, trabalhos vazios. Aceita tudo aquilo que não te transforma. Apenas te mantém funcionando. E, por fim, você aceita a ideia de que essa rotina confortável, inofensiva, entorpecida, é o melhor que a vida pode oferecer. Mas, e se não for? E se, na verdade, o que você mais deseja, conexão profunda, propósito inabalável, autenticidade radical, estiver escondido exatamente onde você mais teme ir? E se o desconforto não for o inimigo, mas o caminho? E se a dor, ao invés de ser evitada, for um mestre esquecido tentando te ensinar quem você realmente é? As consequências do conforto não estão nos luxos visíveis, estão nas perdas invisíveis. A perda do seu instinto selvagem, a perda da sua voz verdadeira, a perda da sua alma em estado bruto. Mas não precisa terminar assim. Existe um caminho de volta. Ele não é fácil, não é bonito, mas é real. E ele começa com uma decisão radical: parar de fugir do desconforto e começar a correr em direção a ele. É o que exploraremos agora. Na próxima parte, vamos falar sobre a rebelião, como se libertar dessa prisão macia, reconquistar sua integridade e reacender a alma. Vai doer, mas será verdadeiro. Não é fácil desaprender a obediência confortável. Você passou anos sendo treinado para evitar o desconforto. A escola te ensinou a seguir regras. A cultura te ensinou a buscar prazer. A sociedade te premiou pela conformidade. Agora, qualquer movimento fora desse sistema soa como loucura ou rebeldia. Mas, e se for exatamente isso que você precisa? Uma rebelião, uma revolta interna, um levante contra tudo que te disseram ser normal. Porque o que é normal hoje? É normal viver entorpecido. É normal se anestesiar com séries, fast food, redes sociais. É normal ser medíocre, desde que você pareça feliz no Instagram. Mas você não foi feito para o normal. Você foi feito para o real. E o real é bruto, às vezes feio, muitas vezes doloroso. Mas é também onde mora a liberdade. Então, como começar essa rebelião? Ela não começa com grandes gestos, começa com pequenos atos radicais. A primeira revolta: recusar o entorpecimento. Olhe ao seu redor. Onde você se anestesia? Na comida? Na pornografia? Nas opiniões alheias? Nos vícios de aprovação? A rebelião começa quando você escolhe sentir tudo o que estava evitando. A dor, a raiva, a solidão, a confusão. Carl Jung dizia que o que você mais precisa está onde você menos quer olhar. É isso. Olhe para sua sombra, olhe para sua preguiça, sua covardia, sua mentira interior. Não com julgamento, mas com responsabilidade. A segunda revolta: sair do piloto automático. Não basta sentir, você precisa agir. Levante-se antes do despertador. Tome banhos gelados. Fique em silêncio por 1 hora. Desconecte-se por um dia inteiro. Parece pequeno, quase inútil. Mas cada microato de desconforto fortalece sua vontade. E a vontade é a arma mais poderosa contra a alma adormecida. Friedrich Nietzsche escreveu: a grandeza do homem está em ser uma ponte, não um fim. Você é uma travessia entre quem é agora e quem ainda não ousou se tornar. E essa travessia exige dor. Não dor gratuita, mas dor transformadora. A terceira revolta: questione tudo. A rebelião precisa de lucidez. E lucidez nasce quando você duvida do que sempre aceitou. Quem disse que sucesso é segurança? Quem disse que você precisa de aceitação? Quem disse que uma vida boa é uma vida sem fricção? Questione a educação que recebeu, a religião que herdou, a moral que engoliu sem digerir. Como Sartre sugeria, estamos condenados.
A liberdade. Isso significa que toda estrutura é uma escolha, e toda escolha tem um preço. Qual preço você tem pago por continuar igual? A quarta revolta. Pratique o sacrifício. Sim, sacrifício. Palavra suja no mundo moderno, onde tudo deve ser imediato, leve e prazeroso. Mas sacrifício é uma tecnologia espiritual. É o ato de abrir mão de prazeres imediatos por significados eternos. Isso não é masoquismo, é transcendência. Sacrifique conforto por disciplina. Sacrifique aprovação por verdade. Sacrifique prazer superficial por presença profunda. É assim que se constrói caráter. Não com frases bonitas, mas com escolhas difíceis. A quinta revolta. Encontre seu porquê. Não adianta rebelar-se por rebeldia. Você precisa de um eixo, um ponto interno que guie seus passos. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e pai da logoterapia, dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Qual é o seu porquê? Qual dor você está disposto a enfrentar por algo maior? Sem isso, a rebelião vira caos. Com isso, a dor vira direção. A sexta revolta. Recupere o corpo. Sim, o corpo. Você não pode ser espiritualmente livre se está fisicamente aprisionado. Comece a treinar, não para estética, mas para honrar a carne que carrega sua alma. O corpo é um ritual. Cada exercício, uma oração de presença. Cada suor, uma purificação. Cada respiração, uma declaração de eu ainda estou aqui. A disciplina corporal é a mais subestimada forma de revolução pessoal. A sétima revolta. Reconecte-se com o silêncio. Vivemos cercados por ruído. Mas a verdade não grita, ela sussurra. Você precisa reaprender a ouvir. Desligue tudo. Sente-se, feche os olhos, observe. O silêncio é insuportável no início, porque nele você encontra a si mesmo. Mas é ali que você começa a lembrar quem realmente é e quem pode se tornar. A oitava e última revolta. Transforme sua dor em criação. Você sofreu, você fugiu, mas agora está desperto. Então transforme isso. Escreva, fale, construa. Ponto, ajude. Crie algo que não existiria se você tivesse permanecido confortável. Não existe cura sem expressão. Não existe liberdade sem impacto. Transformar. Dor em arte é um dos maiores atos de redenção que existem. E ao fazer isso, você não apenas se liberta, você mostra a outros que também é possível se libertar. Essa é a rebelião. Não contra o mundo, mas contra tudo que você não é mais. Contra o conforto que matou seus instintos. Contra a paz artificial que apagou sua chama. Contra a obediência, disfarçada de vida boa. Você não está aqui para apenas funcionar. Você está aqui para despertar. E despertar dói. Mas dói menos do que passar a vida dormindo. Na próxima e última parte, chegaremos à revelação final. A verdade mais profunda. A realização que muda para sempre a forma como você enxerga tudo. Dor, liberdade, existência e alma. Você está pronto para isso? E se eu te dissesse que tudo o que você julgava ser liberdade era apenas uma cela com almofadas? E se o que chamamos de vida boa for, na verdade, o mais sofisticado tipo de prisão já criado, um em que o prisioneiro não deseja escapar porque aprendeu a amar as correntes? Aqui está a verdade que muitos não estão prontos para ouvir. Você não foi feito para estar confortável. Você foi feito para ser desafiado, rasgado por dentro, transformado pelo atrito entre o que é e o que poderia ser. Você foi feito para lutar com anjos e demônios internos,
para encarar o vazio e gritar de volta, para entrar em conflito com a realidade e, no processo, forjar sentido. A alma não cresce em colchas de seda, ela se forja no fogo. Essa é a revelação. O conforto que você tanto busca é a negação do seu potencial. É o adormecimento da centelha divina que habita em você. É o anestésico que impede a travessia. O mundo moderno não quer que você descubra isso, porque uma alma desperta não é controlável. Uma alma desperta não consome o suficiente, não se distrai o suficiente, não obedece o suficiente. Ela quebra ciclos, ela questiona verdades, ela se move como um terremoto silencioso, transformando tudo ao seu redor. Mas há um preço. Essa alma precisa morrer primeiro. Morrer para o ego mimado. Morrer para o desejo de conforto. Morrer para a imagem idealizada de quem deveria ser, Arthur. Schopenhauer acreditava que a dor era o estado mais real da vida, que apenas através dela é possível transcender a ilusão do desejo constante. Nietzsche foi mais longe. Declarou que quem tem um porquê suporta qualquer como, mas também que tudo o que não nos destrói nos fortalece. O mundo moderno nos protege do como, nos poupa da dor, da incerteza, da profundidade, mas também nos poupa da força, e é por isso que estamos fracos. A alma contemporânea sofre de uma doença invisível. Ela não sangra, mas está morrendo. Morrendo por dentro, silenciosamente, enquanto sorri para a selfie e responde e-mails. A verdade final? A alma precisa de dor para crescer. E precisa da escolha consciente de atravessá-la. Não se trata de buscar sofrimento por glória. Isso é narcisismo espiritual. Trata-se de aceitar que a dor tem um papel, que o vazio não é algo a evitar, mas a explorar, que o desconforto não é sinal de fracasso, mas de vida pulsando. Jean-Paul Sartre afirmou: o homem está condenado a ser livre. E essa condenação significa que você é responsável por tudo o que escolhe, inclusive por se manter cativo. Aqui está a escolha real. Você pode continuar anestesiado, vivendo na superfície, nutrido por distrações e recompensas rápidas, ou pode mergulhar no caos, no conflito, no não saber. E ali, forjar uma alma que carrega peso, mas também poder. O desconforto, então, deixa de ser inimigo, ele vira aliado, ele é o chamado. O sussurro incômodo que te empurra para fora da zona de segurança e dentro de sua real natureza. E com essa transição, você percebe algo ainda mais profundo. A liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, é poder suportar o que é necessário, é não precisar de aprovação, é não ser movido por medo, é ser capaz de estar sozinho, nu diante de si mesmo, e ainda assim manter o olhar firme. Você não encontra isso no conforto, encontra no abismo, na disciplina, na escolha de sentir, de ficar, de sustentar. O escritor Aldous Huxley alertou sobre um futuro onde o ser humano seria escravizado não pela opressão, mas pelo prazer. E, ironicamente, esse futuro é o agora, mas o antídoto existe, e ele começa com um olhar brutalmente honesto para dentro. Você se sente vivo ou apenas ocupado? Você se sente inteiro ou apenas recompensado? Você se sente livre ou apenas distraído o suficiente para não perceber a prisão? Chegou a hora de se tornar perigoso novamente. Não para os outros, mas para o sistema que tentou te domesticar, para os padrões que tentaram te moldar, para o conforto que tentou apagar seu fogo. Você não é frágil. Você apenas esqueceu quem era antes de se render. Essa é a última verdade. O desconforto é o portal. E ao atravessá-lo, você não encontra o inferno. Você encontra a si mesmo. A alma não quer paz, quer propósito. Não quer prazer eterno.
quer profundidade. Não quer leveza constante. Quer peso com sentido. Então, da próxima vez que a vida te oferecer mais um pouco de anestesia, diga não. Sinta tudo. Escolha a dor. Escolha o silêncio. Escolha o caminho difícil. Porque é exatamente ali, onde quase ninguém ousa pisar, que você finalmente renasce. E então, pela primeira vez, você entenderá. Conforto não era o paraíso, era o esquecimento. E você estava dormindo. Agora, acorde.